Você vê no Jornal da Assembleia. Deputados aprovam concessões de comendas a servidor do Legislativo e a professor de engenharia. Comercialização de alimentos artesanais será debatida em sessão especial. E ainda, governo abre crédito suplementar para a Defensoria Pública do Estado. O Jornal da Assembleia está no ar. O Legislativo indicou que vai debater a política estadual de prevenção à lesão por esforço repetitivo. Os deputados também autorizaram a concessão de comendas. Os deputados aprovaram a concessão de uma comenda Marcos Bernardes de Melo para o servidor da Assembleia Antônio de Pádua e de uma comenda Tavares Bastos para o engenheiro Abel Galindo. O professor Abel Galindo foi o primeiro profissional que bateu no laudo da Braskem, questionando há anos. Ele tem documentos de que ele se refere a anos à questão do solo. Então é alguém que certamente, se tivesse sido ouvido com mais atenção pelos órgãos públicos, a gente talvez tivesse bem mais avançado na questão do Pinheiro. Então, mas houve espaço também para debater e aprovar sessão especial sobre produção e comercialização de alimentos artesanais para o dia 30 de setembro. Nós vamos debater uma legislação que foi produzida no gabinete e que está em tramitação na Assembleia Legislativa, no sentido de facilitar, sem, é claro, descuidar da qualidade do alimento, sem descuidar do meio ambiente, mas facilitar a produção de alimentos de origem animal. Sejam queijos, embutidos, todo o alimento que vem de origem animal, facilitando para o pequeno produtor, para a pequena agroindústria. Então é uma legislação que vai estimular o empreendedorismo e estimular a produção agrícola e agregando valor a essa produção aqui no estado de Alagoas. Os deputados apreciaram ainda sobre uma política estadual de prevenção às lesões de esforço repetitivo, mais conhecidas como LER. Nós queremos transformá-la em lei, após a sanção do governo, certo? Para estabelecer os direitos dessas pessoas e dar uma normatização, uma atenção mais assim especializada, posso dizer, em relação ao assunto. Uma informação importante também foi levada a plenário pelo deputado Marcelo Beltrão sobre a questão da fraude de diplomas em Alagoas. Recentemente, a Faculdade Albert Einstein revogou 145 diplomas que foram emitidos para a região sul do estado, de educação física, que estranhamente foram emitidos pela própria Albert Einstein, que só tem credenciamento para funcionamento presencial e foi negado por falta da instituição parceira que estava presente naquela audiência pública. E eles cancelaram porque não conseguiram localizar a pessoa responsável pela instituição para prestar esclarecimentos. Então, 145 diplomas do estado de Alagoas em educação física foram cancelados. É outro tema que assombra a educação do nosso estado. Os deputados autorizaram o Executivo Estadual a destinar crédito suplementar para a Defensoria Pública. E ex-governador Lamenha Filho tem centenário celebrado em plenário. Da tribuna, o deputado Inácio Loyola traçou um breve histórico do ex-governador Lamenha Filho, que foi prefeito de São Luís do Quitunde, sua cidade natal, e deputado estadual por 3 mandatos consecutivos. 1954, 1958 e 1962. Neste último, assumiu a presidência do Poder Legislativo alagoano e entrou para a história ao conduzir o processo de impeachment do então governador Muniz Falcão. O pedetista celebrou o centenário de nascimento do ex-governador, destacando feitos em defesa do desenvolvimento local. Destacamos ampliação da eletrificação no estado e do abastecimento de água nas cidades do interior, a implantação do Conselho Estadual de Cultura e criação do Instituto de Tecnologia e Pesquisa Aplicada e da extinta Companhia Beneficiadora de Lixo. Implantou a TV Educativa e a Escola de Ciências Médicas. Criou a Secretaria de Planejamento e inaugurou obras, entre elas
o estádio Rei Pelé. Durante a sessão, ainda foi apreciada a questão das taxas de serviços especiais do Corpo de Bombeiros de Alagoas. Fui procurado pelo comandante do bombeiro, que no serviço, por exemplo, de achado de cadáver, o cadáver era encontrado dentro de um açude, por exemplo, o bombeiro ele fazia esse resgate do corpo e tinha que cobrar uma taxa por isso. E geralmente essas pessoas que eram vítimas dessa situação, a família, são pessoas humildes, e aí o bombeiro ficava naquela via cruz, se cobrava ou não, e aí para que o bombeiro não fosse omisso em relação a essa taxa, para que também a população mais carente não fosse sacrificada com esse imposto, a gente está apresentando isso aí para que nessas situações o cidadão seja isento dessa taxa. Foi lido em plenário o projeto de lei do governo do estado abrindo crédito suplementar de R$ 1.273.000 para a Defensoria Pública de Alagoas. O importante é que a Defensoria tenha toda a estrutura necessária para exercer o seu papel, que, como eu já falei, é muito importante que as pessoas que não podem constituir advogado tenham na Defensoria Pública um local para que ele possa ser atendido o seu asseio através de demandas judiciais. Ficamos por aqui. O Jornal da Assembleia retorna com notícias do Poder Legislativo durante a programação. Até mais!